estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. No mês de junho, a Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que elimina a exigência de um prazo mínimo de separação para os casais requererem o divórcio. A matéria tramita no Senado Federal, que recentemente também aprovou o projeto de lei permitindo que processos de divórcio sejam feitos pela internet. Portanto, divórcio é o nosso tema. Para analisar o assunto, convidamos a promotora de justiça, Adalgisa Chaves, que atua na Promotoria de Família e Sucessões em Porto Alegre. Doutora Adalgisa, é um prazer tê-la aqui conosco no programa. E eu lhe pergunto o seguinte: como a senhora analisa essa proposta que suprime a separação judicial e também o prazo de 2 anos para que o divórcio se concretize? Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse programa falando sobre o divórcio e sobre as questões do direito de família que são o meu cotidiano e que são questões que sempre atingem muito intimamente as pessoas porque tocam naquilo que lhes é mais caro, que é o grupo familiar, o lar, esse pequeno núcleo que é a família, que é a base da nossa sociedade. O divórcio direto, eu acho que é uma evolução necessária e condizente com a vida moderna. Já muito se rompeu aquele elo que havia entre igreja e Estado que previa apenas o casamento indissolúvel. Hoje se reconhece que as pessoas, quer por imaturidade, quer por modificação na estrutura do cotidiano delas, que os casamentos que hoje se formam, pode ser que daqui a alguns anos se tornem um foco de atrito, um foco de conflito. E o divórcio direto vem suprimir essa existência dessa questão de dúplice etapa, que a desembargadora Maria Berenice uma vez se referiu como o fim do fim sem fim, porque tem-se separação e só então o divórcio, porque apenas com o divórcio a pessoa pode casar novamente, constituir novo núcleo e dar início a uma nova família. O projeto do divórcio direto é um projeto que foi encaminhado por uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito de Família, do qual eu muito me orgulho de fazer parte, que é um pleito antigo dos familistas que entendem que não há a necessidade dessa dúplice etapa. No momento que o casamento está rompido, por que obrigar as pessoas a manterem um elo durante um período, seja 1 ano da separação judicial, seja os 2 anos da separação fática, para permitir o rompimento do vínculo conjugal? Não há por que prolongar essa angústia, aquele vínculo que pode, naquele momento, ter se tornado um foco de mais desavenças. Permitindo o divórcio direto, no momento que as pessoas se conscientizam, não, o casamento acabou, nós queremos terminá-lo, vão ao judiciário ou ao tabelionato, conforme hoje a lei permite, e fazem o divórcio direto, resolvendo naquele momento a sua separação. Sim. E hoje, doutora, o que a Constituição Federal diz a respeito da dissolução do casamento civil? Hoje é estabelecido exatamente essa dúplice etapa, que o casamento primeiro passa pela separação judicial, 1 ano da separação se pede a conversão, ou 2 anos de separação fática. Esse dispositivo da Constituição Federal foi repetido no novo Código Civil, o novo que eu digo porque entrou em vigor em 2003, que mantém esse elo. Até com a ideia do divórcio direto, a gente equilibra a questão entre a união estável e o casamento, porque a união estável não tem prazos. As pessoas que vivem como marido e mulher, mas optaram por não fazer um casamento formal, apenas vivem em união estável, podem pôr termo àquela união estável imediatamente. Elas não precisam se submeter a prazos. E os casados, aqueles que optaram por buscar a proteção do Estado, do Instituto do Casamento, precisavam esperar esses prazos fixados em lei, na Constituição, para poderem terminar o casamento e então casar novamente. Correto. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que andou criticando essa proposta, no entendimento, seria uma banalização dessa questão. A CNBB,
dentro daquela ideia que o casamento religioso é para sempre, o que Deus uniu, o homem não pode separar, apenas se separaria com a morte, tem essa preocupação que já surgiu quando da lei do divórcio, que tem mais de 30 anos. Então, não é o papel, não é a lei que vai manter duas pessoas unidas. As pessoas se uniram por afeto, pelo desejo de ficarem juntas. Se aquele afeto, se aquele desejo de permanecerem juntos termina, não é porque a lei diz vocês vão ficar juntos que as pessoas continuarão e se darão bem. O que traumatiza as famílias, as pessoas, os filhos, é a briga, é o desgaste, é esse sofrimento cotidiano que pode ser abreviado com o divórcio. Uma outra questão, doutora, defensores dessa proposta dizem que ela não estimula o divórcio, mas sim novos casamentos. E eu estou de acordo. Eu acho que não se estimula o divórcio, porque ninguém casa pensando em se divorciar. As pessoas casam pensando em continuar casadas, formar sua família, que aquele grupo familiar perpetue-se no tempo. Agora, se não está dando certo, se não está funcionando, se está sendo foco de atrito e de sofrimento, por que não abreviar este sofrimento permitindo-se o divórcio direto? Eu sou francamente favorável e eu acho que que esse argumento de que fragiliza a família é fraco, porque a família é a base da sociedade, a família continuará existindo, independente de divórcio ou não. Por outro lado, a Ordem dos Advogados do Brasil defende uma mudança na lei, dizendo que não há por que se esperar 1 ou 2 anos para obter o divórcio. Mas, realmente, não há porquê. É só prolongamento de sofrimento. Não... E, além do mais, parece se ignorar que o ser humano é responsável pelos seus atos. As pessoas, de um modo geral, não são irresponsáveis de pôr em termo a um casamento por leviandades. Os motivos que levam um casal a romper o casamento são muito profundos. E eu vou repetir de novo. Sendo possível abreviar esse sofrimento, porque enquanto não há o divórcio, não há o rompimento total do vínculo e não há a separação, permitindo que cada um vá para o seu lado e toque sua vida, mantendo apenas os elos quando há filhos em comum, se é possível abreviar esse sofrimento, vamos abreviá-lo. Que seja da forma do divórcio direto. Correto. Doutora, quais são as formas possíveis hoje no Brasil de separação? Até 2 anos atrás, só havia a possibilidade da separação judicial, que é aquela que pode ser consensual ou litigiosa, que o casal encaminha, se consensual o casal, os dois encaminham a juízo o pedido de separação e o juiz homologa. Processo extremamente rápido, se as partes estão de acordo e fazem uma petição conjunta, isso pode se resolver em 1 ou 2 dias. Tem varas no Fórum Central que não marcam a audiência de ratificação. As partes já sabem que em tal vara, todas as terças, quartas ou quintas-feiras, são feitas as audiências. Então é só distribuir o processo, ir no horário da 1h30 às 2h, que são o horário que os juízes fazem as audiências, ratificam o acordo e saem separados. Pode se resolver num dia. E existe a separação litigiosa, que são as separações em que há litígio por qualquer motivo. Seja guarda de filhos, pensão alimentícia, partilha, e essas realmente são as demoradas. Mas há 2 anos atrás surgiu a possibilidade da separação por escritura pública, que é aquele caso em que o casal, que não tem filhos menores, nem dependentes incapazes, ou seja, não tem uma pessoa doente que tenha sido interditada. Então, esses que não têm filhos menores nem incapazes podem ir ao tabelionato e fazer uma escritura pública, uma escritura que nem se faz para comprar um imóvel, sim, através do qual eles pactuam a separação, estabelecem como vão partilhar os bens que foram adquiridos na constância do relacionamento, estabelecem pensão alimentícia, se um deles necessita de pensão para si, aí será pensão entre os cônjuges, porque não se está falando de filhos,
e a questão da volta ou não a usar o nome que tinha antes do casamento, volta ao nome de solteiro. Essa escritura pública, feita pelo tabelião, com as partes assistidas por advogados, tem exatamente o mesmo valor de uma sentença. É um título executivo. Certo. Também pode resolver a separação consensual em um dia. Claro. Recentemente também, doutora Dalgisa, uma comissão do Senado Federal aprovou o pedido de divórcio via internet. O que a senhora acha disso? A gente pensando assim, quando eu vi a notícia, assim, aprovado o divórcio online, eu fiquei meio de cabelo em pé. Como assim, divórcio online? O pedido via internet é uma etapa para a qual a justiça está caminhando, que é a questão da informatização dos processos, a informatização da justiça, para a gente abolir os papéis e ter os processos em meio eletrônico. No momento que se tiver o processo em meio eletrônico, as iniciais serão encaminhadas por meio eletrônico. Então, eu acho que até porque o projeto esse de lei da senadora Patrícia Saboia é muito sintético, diz apenas que as petições iniciais poderão ser encaminhadas ao juízo competente por via de meio eletrônico. Então, é bem dentro da ideia do processo informatizado. A ressalva que eu vou fazer, do teor do projeto de lei do Senado, o 464 de 2008, é que a hipótese, a separação consensual ou divórcio consensual, não havendo filhos menores ou incapazes do casal, poderão ser requeridos ao juízo competente por via eletrônica. Ora, separação consensual, divórcio consensual, se não há filhos menores incapazes, pode ser feita no tabelionato. Então, é algo que poderia se usar para desafogar, para tirar esses processos do judiciário e ir diretamente para o tabelionato. Então, eu acho que assim, que se poderia, de repente, dentro da informatização dos processos, ir mais longe. Se nós vamos informatizar tudo e vamos informatizar todas as iniciais. E não apenas o separação consensual e o divórcio consensual, que por força de lei já nem precisariam ir ao judiciário. Embora a gente saiba que essa procura pelos divórcios nos tabelionatos tem sido muito pequena. Correto. Mas qual é o seu sentimento? Acha que vai ser levado adiante esse projeto? De repente vai virar lei e ser sancionado? Eu acho que é um caminho para o qual nós estamos indo. Não a passos muito largos, mas também não a passos mínimos. Estamos caminhando para a informatização dos processos. A Justiça Federal já está bem mais avançada, tanto que eles têm varas de direito previdenciário que já estão informatizadas. A Justiça do Trabalho também já está se mexendo para fazer a informatização dos processos. A Justiça Estadual está um pouquinho mais atrasada, mas nós vamos chegar lá. Eu acho que vai ser um imperativo da vida se fazer o processo online, até como uma forma de se poupar recursos naturais, porque hoje se gasta muito papel para fazer petições, para autuar processos. Se tudo aquilo estiver informatizado, até agiliza a tramitação, no sentido de que o advogado não precisa ir no cartório, pegar o processo, levar para o escritório, redigir a petição, fazer a petição, levar de volta para o fórum, protocolar a petição, devolver ao cartório. No processo online, o processo fica pela internet disponível ao advogado, que acessa mediante uma senha, e aí ele acessa aquele arquivo que tem toda a movimentação processual, ele já olha, já faz a sua petição, anexa com a autenticação eletrônica, sem sair do gabinete. Então, o que poderia tem todo o deslocamento de ir a fórum, volta do fórum, vai para o fórum, volta do fórum, pode ser feito rapidamente, sem sair do escritório. O que é algo que está se caminhando para aí, e o Poder Judiciário tem a preocupação com todos os processos de certificação digital e de garantia da segurança dessas manifestações para se evitar qualquer espécie de fraude. Na sua promotoria, a doutora trabalha somente com casos de casais que têm filhos menores de idade, é isso? A função do Ministério Público nas varas de família é dúplice. Nós ainda temos a função de custos legis na condição de curador ao vínculo. Ou seja, de fiscalizar que as partes estejam adequadamente representadas, que
uma não esteja levando vantagem em relação à outra. Mas também, principalmente, a questão da curadoria de incapazes, ou seja, de zelar pelos interesses dos filhos menores. De que esses filhos estejam tendo seus interesses atendidos, no sentido de não ficarem ao desamparo, de que seja buscada a regulamentação e a efetivação de contatos de visitas, porque é essencial para a formação da criança e do adolescente o contato com o pai e com a mãe. Até a questão da guarda compartilhada foi uma busca de se manter esse contato pai e mãe mesmo quando o casamento, o relacionamento marital se desfez, porque os adultos se separam, mas o vínculo e as responsabilidades que eles têm com os filhos menores não se modificam. E é aí, nesse momento, que o Ministério Público, como fiscal da lei, tem que ter muito cuidado nessa hora para prevalecer os direitos da criança também. Que muitas vezes não é tão simples a gente identificar quais são o que é melhor para uma criança ou para um adolescente, especialmente quando os pais entram em litígio por guarda, por alimentos, que são litígios extremamente dolorosos, esses que envolvem guarda e visita, que muitas vezes se percebe que o interesse dos pais nem sempre é a melhor situação dos filhos. Às vezes, aquele conflito é usado como uma forma de perpetuação do vínculo. Eles não estão se separando, eles vão continuar como um casal que briga. Então, eles não estão buscando o melhor para os filhos. Às vezes, eles buscam a melhor forma de agredir o ex-cônjuge ou o ex-companheiro. O que é muito triste e impõe-se que estejamos atentos para evitar esse tipo de lesão aos interesses da criança. Mas, infelizmente, nem sempre nós conseguimos. E essa é a sua rotina? Essa é a minha rotina. Esse é o meu dia a dia nos últimos 15 anos. Sim. Me diga uma coisa, doutora Dalgisa, a senhora teria dados, digamos assim, de manifestações do Ministério Público nessa área do divórcio? Olha, eu, examinando os últimos relatórios, eu verifiquei que, por exemplo, na terceira vara de família do Foro Central, que é onde eu atuo, entre janeiro e agosto foram distribuídos 83 pedidos de divórcio consensual. Desses, 71 já estão findos e extintos, julgados. E os 12 que ainda estão em tramitação estão apenas em fase de ultimação de partilha. Isso evidencia que o que congestiona o trânsito de processos não são as separações consensuais, não são os divórcios consensuais. Os processos que demoram, os processos que se arrastam, são os que há litígio. E para se evitar o litígio, apenas o amadurecimento das pessoas, apenas a busca, muitas vezes, de apoio terapêutico e psicológico no momento do rompimento, para se separar a figura do ex-cônjuge, da figura de pai e de mãe, é que permitirá que as pessoas amadureçam e, de forma mais responsável, se posicionem frente aos interesses dos filhos. Eu usei a palavra responsável, mas talvez o melhor seria usar a expressão de uma forma mais altruísta. Deixem de pensar no seu próprio umbigo e pensar o que é melhor para o meu filho, para a minha filha. E aí deve ocorrer muitos recursos, eu imagino, ou do pai ou da mãe que não concorda com alguma decisão em primeiro grau. Hoje, nós temos no Foro Central um índice importante de acordos, através do processo Mediação Família, do NAF, que é o Núcleo de Apoio à Família. As pessoas estão conseguindo buscar soluções negociadas. O NAF, inclusive, tem um trabalho muito interessante que a gente não consegue ampliar ele mais por deficiências de pessoal. Não se tem gente treinada suficiente para fazer esse tipo de atendimento. O NAF faz reuniões com o pai, com a mãe, com a criança, são ouvidos por assistentes sociais, psicólogos, sozinhos, reunidos, que buscam justamente flexibilizar posições para que eles consigam chegar a um consenso. E após essa negociação do NAF, quando se vai para uma audiência,
É impressionante como as pessoas conseguem compor de uma forma negociada. E isso é uma coisa que está aumentando. Então, como a gente tem um alto índice de acordos, não há tantos recursos. Mas para aquelas hipóteses em que não houve acordo, que houve o litígio até o último instante, que foi necessária a aprovação de sentença, sim, há recursos. Certo. Até 1977, a legislação permitia o desquite. Inclusive é um termo que não se vê mais totalmente fora de moda. Exatamente, porque a partir de 77 foi criada a lei do divórcio. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. O Código Civil que vigorou no Brasil de 1916 a 2002, primeiro previa o casamento indissolúvel, depois abriu a possibilidade do desquite. O desquite apenas rompia os deveres de fidelidade e de coabitação. Os desquitados não podiam se casar de novo. O que aqui no Rio Grande do Sul, dada a proximidade com o Uruguai, acabou gerando um grande número de pessoas que casaram no Uruguai. Porque eram desquitadas no Brasil, pela lei brasileira não podiam casar de novo, mas a lei uruguaia permitia. Então, se foram para o Uruguai, casaram justamente por essa ideia de valorizar o papel, de reconhecer que o casamento tem sua forma. Por isso que eu acho que aquela crítica da CNBB que vai enfraquecer o casamento com o divórcio, não vai. Porque as pessoas vão se divorciar e vão se casar de novo. Porque acreditam nesse casamento como um vínculo, uma coisa importante, algo que é necessário para o andamento, a contento da vida adulta. Então tinha o desquite, que não permitia que a pessoa casasse de novo. A evolução natural, o que era? Era a separação judicial e o divórcio. O desquite é muito equiparado à separação, porque a pessoa também não pode casar, mas já rompe aqueles deveres de fidelidade, de coabitação. E o divórcio é o que põe termo mesmo ao casamento e que permite que a pessoa case de novo. Lá se vão 30 anos, a sociedade continua aí, as pessoas continuam casando e o divórcio não foi o fim do mundo, como se dizia na época. Certo. Só para encerrar, doutora, a tramitação hoje ela é muito longa e a tendência é de melhorar? Dos processos de divórcio? Dos processos. Se a ação é consensual, a tramitação é brevíssima, exagerando uma semana. Nas varas que marcam a audiência, é só botar em pauta e fazer, porque só tem que fazer uma audiência de ratificação. É muito rápido. O que demora são os litígios. Certo. E quanto aos litígios, nem o projeto do divórcio direto, nem o projeto do divórcio online vão conseguir abreviar os litígios. Apenas o amadurecimento pessoal das pessoas vai fazer com que se perceba que o litígio não leva a nada. Eu até costumo brincar que quando um juiz de família é obrigado a proferir uma sentença, ninguém ganha, nunca. As duas partes perderam, porque aquilo foi a prova da incapacidade delas de resolverem sozinhas o que elas criaram sozinhas. Porque quando elas fizeram a opção por casar, elas não pediram, em geral não se pede aconselhamento nem intervenção judicial para se casar. E se é necessário uma sentença compondo a questão, é porque elas também não conseguiram pôr termo àquilo. Porque as pessoas que conseguem pôr termo fazem um divórcio consensual e compõem elas, resolvem elas a forma de terminar, só pedindo ao juiz que escreva um homólogo acordo. E necessariamente o casal que hoje quer se separar tem que constituir um advogado? Hoje sim. E com o divórcio online também vai precisar. Isso não modifica. Hoje, tanto a separação quanto o divórcio, que eu sinceramente espero que muito brevemente a gente possa falar só do divórcio, deixe de se falar em separação judicial, tanto quanto feita judicialmente, quando feita no cartório, como autoriza a legislação hoje, as duas hipóteses precisam necessariamente de advogado. Só que a gente precisa pensar, precisa de advogado, então o custo vai ser muito elevado. Temos a Defensoria Pública, que presta um excelente serviço. Todas as faculdades de direito têm serviços de assistência judiciária gratuita, que nada cobram para ingressar com os pedidos. Então, o custo para se entrar com uma separação consensual é muito pequeno. Até às vezes as partes pedem assistência judiciária porque não querem pagar o custo de distribuição do processo.
uma separação judicial, um divórcio judicial sem partilha, as custas não chegam a R$100. É o preço de uma escritura no tabelionato, é mais ou menos o mesmo preço. Então, quer dizer, o custo judicial ou extrajudicial na separação consensual se equivale. E o custo do advogado vai ser negociado entre cliente e parte, ou a pessoa pode procurar esses serviços de assistência judiciária, que podem tanto fazer a separação judicial quanto a extrajudicial, que não lhe será oneroso. Quer dizer, hoje realmente só não regulariza a sua situação, só não dissolve um casamento já desfeito na prática quem não quer, porque é bem simples, bem acessível, permitindo que novos núcleos familiares se formem e que a família continue existindo. Ok, doutora Dalgisa Chaves, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no programa. É um tema palpitante, mas nós vamos ter que ficar por aqui. Doutora Dalgisa, então, que atua na Promotoria de Família e Sucessões em Porto Alegre. Obrigada. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá.